Ó, perceba que a fachada ganha vida, ganha imponência quando ela se torna iluminada, mas a iluminação não precisa ser chapada. Nesse projeto aqui que a gente fez, a gente dividiu em embasamento, escada de acesso, corpo principal e coroamento. E de maneira intencional e planejada, a gente iluminou mais, deu mais ênfase ao corpo principal. Isso é o que a gente faz há 20 anos e a gente pode fazer no seu estabelecimento comercial, bar, restaurante, loja, ou até num edifício institucional. Então, se você acha que iluminação é importante, fica nesse vídeo, porque é disso que a gente vai falar hoje. Se você é arquiteto ou estudante da área, design de interiores, iluminador, ou quer se desenvolver na área de iluminação, vem nesse vídeo que vai ter várias dicas legais. Hoje eu estou aqui na frente de um empreendimento. E, cara, não sei com que você trabalha, mas que mecanismos você poderia usar para atrair clientes para um empreendimento? Já pensou nisso? Bem, talvez você possa usar ferramentas de marketing, talvez você possa usar mailing, pagar uma pessoa para convidar outras pessoas, pagar uma pessoa VIP, fazer presença VIP e aparecer nesse local, algumas vezes pagando um alto custo. E que tal usar iluminação? Isso é o que a gente faz há 20 anos. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou o Hugo Nietzsche, arquiteto especialista em iluminação, e o que a gente faz há 20 anos é usar a iluminação como um superpoder para atrair pessoas para qualquer empreendimento, para atrair pessoas para um bar, um restaurante, para aumentar o tempo de permanência de clientes em um restaurante e com isso aumentar o faturamento, talvez fazer pessoas se sentirem melhor num home theater na sua casa, num provador de loja, aumentar prazer que você tem em ficar em casa. Então, se você trabalha com projetos ou se você é apenas um usuário de qualquer tipo desses espaços que eu acabei de mencionar, vem comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou falar algumas coisas que você pode até anotar, independente se você é da área da arquitetura ou é apenas um usuário desses espaços, que você pode aplicar na tua vida real. Então, vem comigo. Bom, hoje eu estou aqui na frente desse edifício aqui que faz parte da história do Rio de Janeiro. É a Casa Maternal Melo Matos. Uma escola para crianças pequenas e que fica situado no bairro do Jardim Botânico. No mesmo bairro onde fica o Jardim Botânico, né? Exatamente. Fica o Cristo, que está logo ali. E é uma casa super bonita, né? Com uma arquitetura muito característica, né? Remete até, te faz lembrar uma casa de fazenda. Inclusive internamente também parece. Mas eu aponto, né? Essas grandes janelas enormes, né? As portas enormes, as janelas em arco, então é uma arquitetura bem característica. E a gente foi convidado, né, para esse evento, que é o Morar Mais. Morar Mais é um evento de arquitetura, decoração, design de interiores, paisagismo e iluminação. Ou seja, é uma mostra de arquitetura e interiores. O que é uma mostra de arquitetura e interiores? Bom, a organização desse tipo de evento convida alguns arquitetos para cada um deles assinarem internamente e externamente ambiente da casa, cada um imprimindo o seu estilo. Então é muito interessante porque você vê diversos ambientes, cada um com uma característica, alguns naturalmente você gosta um pouco mais, outros um pouco menos, e a gente foi convidado para usar a iluminação para valorizar a fachada. Então, se você não entende nada no assunto, te convido a assistir esse vídeo até o final. No final, se você tiver curtido, dá uma curtida, talvez se inscreva no canal, que aqui a gente tem muito conteúdo desse tipo. A gente fala de iluminação de bares, restaurantes, fachadas, a gente tem bate-papo com outros profissionais, de arquitetura, design interiores, um monte de coisa legal. Oi, eu sou Sabrina Chuba, aqui idealizadora do evento Morar Mais. Essa é a 20ª edição. Quando eu cheguei nessa casa, eu olhei a imponência da fachada, a beleza da fachada e também do entorno, né, da natureza. E na hora eu pensei, a gente precisa ter uma iluminação tão grandiosa quanto a fachada e quanto a imponência e o patrimônio, que é a Casa Maternal Melo Matos. E daí veio a ideia de chamar o profissional Hugo, que eu já conhecia há muitos anos e sabia da beleza do trabalho com iluminação que ele fazia. E na hora, eu confesso que eu falei, bom, vai ficar linda, claro, mas me surpreendeu muito. E eu acho que não só a mim, como a todos os visitantes. Porque, assim, foi uma iluminação extremamente diferenciada e imponente. Eu acho que a fachada já era linda, mas ela conseguiu crescer muito mais. Daí a importância da iluminação, que eu já sabia da importância e hoje eu sei mais.
finalizar, com certeza, as próximas edições do Morar Mais tem que existir um projeto de iluminação. Isso é fundamental. A iluminação hoje, eu tenho certeza que é um dos pontos fundamentais e mais importantes na decoração. O ambiente pode ser o mais lindo possível. Se entra uma iluminação errada, acabou. Prezem pelos projetos de iluminação. É o ponto fundamental e chave para o ambiente ficar realmente perfeito. Como que a gente pode iluminar uma fachada? Tá bom? Postes ali de iluminação pública, você consegue perceber que a sobra deles já iluminaria um pouco a fachada. Inclusive isso acontecia, né? A iluminação existente, ela manchava inclusive a fachada e a gente teve que tomar uma providência para amenizar essa contaminação. Ela contaminava a fachada. Bom, qual seria uma outra forma de iluminar a fachada? Usar esses postes aqui, né? Que são parecidos com réplicas de postes ingleses, né? Que a gente poderia ter lâmpadas de luz radial, ou seja, uma lâmpada parecida com a lâmpada incandescente ou um LED bulbo, né, que gera luz radial. E por ser radial, em praticamente 360 graus, veria a fachada inteira, exatamente como está vendo agora. Muito uniforme. E tudo bem, tem muita gente que vai gostar dela assim. Só que já percebeu que tem alguns detalhes nessa fachada? Olha, vou te ajudar a perceber, caso você não tenha percebido ainda. Primeiro de tudo, é uma escadaria longa, né? Como eu falei, parece uma casa de fazenda imponente de algum senhor de engenho, talvez, né? Mas muito imponente porque tem muitos degraus, ela é muito longa e tem um guarda-corpo muito longo. Guarda-corpo de metal, todo cheio de adornos. Será que te interessaria valorizar esses adornos? Talvez, né? Esse é um ponto. Segundo, existem, apesar, ela é bem quadradona, né? Mas existem alguns elementos verticais na fachada, né? Que alguém poderia chamar de pilastra, alguém poderia dizer que é um pilar, a gente não sabe se é um elemento estrutural, mas o fato é que tem alguns elementos verticais na fachada. E a gente pode chamar de coluna também, inclusive porque ela tem uma parte superior ali, como se fosse um coroamento. Existem umas colunas que a gente estudou na época da arquitetura, dórica, jórica, o que mais? Coríntia, né? E a mistura delas, aqui não é nenhuma delas, né? Nesse estilo, mas é uma coluna simples que talvez você tenha interesse em iluminar. O que mais? Bom, janela em arco. Olha, toda edificação tem janela em arco? A minoria, né? A maioria é uma janela retangular na horizontal, algumas, né, retangular na vertical, algumas quadradas, né, também bem raras, e raríssimas, não raríssimas, né, mas muito menos quantidade, janela em arco. Se a gente colocasse spots, por exemplo, na parte interna desse arco, olha, iria reforçar o arco, talvez fosse uma boa ideia, é uma opção, né? O que mais? A gente tem a parte lá em cima que é menos interessante, parece até que foi construída depois, não sei, mas é uma parte mais lisa, mas que a gente não pode deixar apagada, não deveria. O que mais? Tem dois elementos aqui, né? Que a gente poderia colocar dois projetores e iluminar assim. Existem alguns projetores, alguns spots que aceitam receber um filtro de metal cortado a laser. E a luz, ao passar por esse filtro, ela projeta uma imagem. Qual imagem? A imagem que você quiser. Um símbolo de uma empresa, um logotipo. Ou, uma coisa que eu acho muito interessante, um recortado como para simular a luz passando através de folhas de árvores. E aí, ao projetar ali, daria a sensação de que alguma luz passou por diversas folhas de árvores, diversos galhos e folhas de árvores e iluminou a fachada com uma luz do luar. Daria uma sensação interessante. Provavelmente você ia ter que usar um pouco de azul, uma luz um pouco mais azulada. Não que a luz da lua seja totalmente azulada, né? Eu faria? Não sei, mas é uma opção. E é legal saber todas as opções que você tem, né? Isso é o que chama de recurso. No futevôlei, o cara que só consegue jogar com a perna esquerda, quando vem na direita ele tem que fazer assim, pegar com a direita aqui, chilena que chama. O outro que tem recurso, ele pega com a esquerda também, o outro pega aqui, pega ali. Não é brincadeira, mas é recurso, é o cara que consegue jogar com todas as partes do corpo. Entendeu, né? Então aqui é legal você saber tudo que você pode fazer, porque aí você realmente domina o assunto e olha, quando alguém chega assim pra você, nossa, mas tem um desafio, tem um problema, não vai fazer do jeito que você
pensou, do jeito que você planejou. E isso é muito normal em obra. Mas assim, muito normal. Não vai dar pra... Ai, meu Deus. Quem não domina, quem não tem recurso, fala, meu Deus, arranca os cabelos, né? E aí, pra quem domina, fala assim, tranquilo, eu resolvo. Porque eu já tenho muito recurso, já domino a iluminação. Agora, voltando para a escada, como que a gente poderia iluminar a escada? Como que você iluminaria? Tem pessoas que gostam de colocar bolinhas de luz ou moedinhas de luz no degrau da escada. É uma opção que eu te digo, aliás, eu te sugiro, anota aí. Não use essa opção, tá? A menos que, ou seja, única opção, exigência, sonho da sua vida. Tirando essas hipóteses, minha sugestão é que você não use, por um motivo muito simples. Ao posicionar uma luminária para cima, sem ter absolutamente nada acima dela, que é o caso do degrau, você não ilumina nada. Você basicamente está fazendo uma marcação de pista de pouso e decolagem, né? Só que como aqui não virá nenhuma aeronave, bom, talvez venha algum mulherão que seja um avião. Ok, mas tirando essa hipótese, não tem pouso e decolagem. Então, eu faço brincadeira que parece pista de pouso e decolagem, porque você, ao olhar a escada de baixo para cima, você vai ver alguns pontos até o teu ponto de visão, até a altura dos seus olhos. Olhando de cima para baixo, você vai ver literalmente uma pista de pouso. Eu não acho interessante, não acho bonito, e o pior, de novo, ao jogar luz para cima, você não ilumina o degrau. Portanto, é uma solução que eu acho ruim. Qual seria uma outra opção interessante? Olha, muita gente para tirar foto nessa escada. Por quê? Porque ela é uma escada totalmente fora do normal. Uma opção que daria muito efeito visual e chamaria com certeza muita atenção é colocar fita LED no espelho de cada degrau, iluminando absolutamente todos os degraus. Não ia ter viva alma, não ia ter nenhuma pessoa que passasse aqui e não fosse atraído para a escada. Meu Deus, ia se tornar uma escultura luminosa. Olha, ótima opção. Pô, Hugo, eu teria feito isso. Eu tenho certeza que você fez isso. Olha, é legal. Só que, justamente por ter tantos degraus e tantas perfis com fita LED, que ela ia ter um peso enorme. Provavelmente um peso maior do que a fachada inteira. E isso talvez você não queira. Ou talvez você não saiba lidar. Porque, naturalmente, outra coisa que a gente ensina de uma maneira muito profissional, e é algo aprofundado, né? Algo para formação em Lighting Design, né? É lidar com diferentes brilhos, diferentes proporções, ou, usando o termo técnico, diferentes luminâncias. Então eu vou contar aqui para você o que a gente usou. Se você gostou até agora, dá uma curtida nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ou então, para começar a explicar aqui, a nossa proposta aqui de valorização dessa fachada foi dividi-la como a nossa interpretação da arquitetura. Ou seja, a gente considerou que a escada é o acesso principal, major access, ou seja, o ponto-chave de acesso. Mas enfim, é um eixo, porque ao contrário de outros edifícios, esse é espelhado. Então, escada de um lado, duas janelas de um lado, duas janelas do outro. É tudo espelhadinho. Então, a gente quis usar esse ponto como o eixo central. A gente fez uma iluminação na escada que poderia ser alguns balizadores fixados justamente na estrutura de metal ou muito próximos do degrau ou apontados para iluminar o degrau, fazendo percorrer os degraus. Essa é uma opção, né? Uma opção é iluminar para baixo, outra opção é iluminar para frente, fazendo percorrer o degrau. E a opção que a gente fez foi usar uma fita LED, neon LED, né? Porque é muito difícil ela não ficar visível aqui, justamente pelo fato da escada ser muito alta. A gente sabia que ia acabar ficando visível e a gente escondeu a fita na estrutura de metal. Então, qual potência a gente usou? Calma, que essa é a parte cereja do bolo para você. Fica até o final. Próximo. Dessa maneira, a gente tem um eixo principal, mas já vou te adiantar. A gente teve o cuidado de não iluminar muito, para ela não ganhar muita importância e não apagar o resto da fachada, como eu falei momentos atrás. Próximo. Da linha da janela para baixo, a gente chamou de embasamento, ou seja, é a base da edificação. Da linha da janela para cima, ou a linha principal de janelas, a gente chamou de corpo principal, ou seja, piso principal, né? E a parte superior a gente chamou de coroamento. Muitas vezes nos edifícios a gente tem um coroamento e a gente pode, se quiser, você pode, se quiser, fazer a iluminação toda do prédio de um jeito e no coroamento fazer diferente. Fazer com faixa diferente, fazer com intensidade diferente, fazer com temperatura de cor diferente. Aqui também poderia ter sido assim. Só que aqui o coroamento não é algo
primoroso, incrível. Então a gente iluminou o coroamento, mas levou isso em consideração. Então o que a gente quis dar mais importante é justamente no corpo principal. Por isso a gente o chamou assim, corpo principal. Então escada e corpo principal é o que a gente optou por ter um pouco mais de luz. A escada com fita, o corpo principal a gente usou spots para iluminar justamente os elementos verticais, que a gente chamou de pilares. A gente já tem ponto de partida, a âncora de projeto, que consiste em iluminar os pilares e iluminar o corpo principal, porém dando mais ênfase aos pilares. O resultado é uma luz uniforme na fachada, mas apesar de uniforme, ela tem diferentes nuances. Essa é a próxima dica que você deveria anotar. Luz uniforme não precisa ser chapada. Você pode ter uniformidade luminosa e ainda assim ter diferentes nuances, que com certeza pode ser que te interesse. Próximo tópico, a parte do coroamento. A gente aplicou e apoiou em cima das telhas, ou acima das telhas, perfil com LED voltado de baixo para cima. Então dessa forma a gente tem uma luz extremamente uniforme e suave. E o embasamento, Hugo, que você mencionou, ele por enquanto está apagado. Realmente, estava apagado. A forma que a gente optou foi colocar um projetor ali naquele elemento azul ali entre a estátua e a escada, aquele elemento azul, e do outro lado também. 2 projetores de 140 graus para fazer uma lavagem o mais uniforme possível no embasamento. Fraquinho, só para não parecer que o edifício está flutuando, senão seria um erro de projeto, concorda? E aí a gente tem as portas nas janelas, elas são azuis. E aí nesse caso a gente queria dar um pouco mais valor, valorizar as portas. Ah, então a gente também pode usar a fita. Sim, também pode ser 4 watts por metro. Olha, podia. Todavia, entretanto, a gente quer mais valorização nas portas. Por isso a gente optou por 10 watts por metro. E aí a iluminação é toda com um tom branco quente. Que é mais aconchegante, mais sofisticado. Branco quente o quê? 2.700. Tá? Então é 2.700 em tudo? Não. Se você não me segue há algum tempo, você já vai ter visto provavelmente algum vídeo que eu mostro que você não deve usar branco quente em tudo. Porque quando você tem tons frios, por exemplo, verde escuro, cinza escuro, azul escuro, se você usar branco quente nesses tons de tinta, eles vão ficar com um aspecto de desbotado, sem vida, envelhecido, sujo. Então aqui, como as portas são azuis mais para escuro do que para claro, a gente usou fita 10 watts por metro e tom branco neutro, branco 4000. Ai meu Deus! Mas eu vi alguém falando na internet que não pode misturar a temperatura de cor. Amigo, não acredite em tudo que você vê na internet. E se você acha que a ideia foi ruim, bom, esse é o resultado que a gente planejou, tanto na nossa cabeça por experiência, quanto em desenhos esquemáticos que a gente apresentou para os organizadores do evento, quanto no 3D. A maioria dos projetos a gente faz simulações 3D justamente para apresentar ao cliente. Já é possível perceber quanto a iluminação atrai atenção, mesmo estando indo durante o dia. Você pode perceber que o céu ainda está super claro. Então, relembrando, o embasamento, uma iluminação bem suave, muito mais para perceber que ele existe, para ele não ficar apagado com o efeito de edificação flutuando, como eu tinha comentado. A parte do coroamento, para tornar visível toda a parte superior, da mesma maneira, para não ficar apagado e inexistente. A parte da escada ganhando mais importância, perceba quanto que a escada brilha mais do que o embasamento, quanto ela ganha importância, inclusive como elemento central. Isso é interessante você perceber. E o ponto-chave do projeto. As portas que estão abertas, é possível você vê-las iluminadas, imaginá-las iluminadas, porque os guarda-corpos, ou seja, o guarda-corpo de metal, tem a base, a parte de baixo, a parte inferior ali, bem iluminada. Ou seja, nossa solução, mesmo com a porta aberta, ela funciona muito bem. Porque imagina sem aquela fita ali, ia ficar faltando, ia ficar um buraco, um breu ali, uma coisa, né, apagada, faltando. Então é legal ter esse complemento. Se você perceber, ó, acompanha comigo, a linha que vai desde lá da direita, ó, a linha do piso principal, ela é contínua, ela é continuamente iluminada e luminosa. Isso é interessante, porque você dá uma luz uniforme, dá uma uniformidade luminosa à fachada, mesmo que você tenha diferentes nuances.
essa é a última dica que eu te dou agora. Ainda vem alguma dica bônus aí, fica até o final. Como eu expliquei, olha, você tem um pilar muito mais iluminado, nos das extremidades você consegue perceber que está muito iluminado, está com muita força, muita importância, muito brilho. Ainda assim, a gente tem luz nas laterais, que é justamente o que faz a lateral ali dos arcos. Por último, um detalhe que eu vou comentar aqui, que é justamente da parte superior ali da escada, que é possível você ver no vídeo a fita ali aparecendo. E claro, por conta disso, a gente sabia que ela ia, de todo mundo que estivesse subindo, ia estar olhando de baixo para cima, e por isso, ó, em hipótese nenhuma, poderia ser usada uma fita normal. Então a gente queria uma fita com difusor em, como se fosse em acrílico branco leitoso, é uma borracha branca leitosa, que fica muito confortável. E por isso, a gente pôde usar 10 watts por metro, ou 1000 lumens por metro, e ainda assim fica super confortável e dá a luz que a gente queria. Então a gente contou com a perda do difusor. Bom, espero que você tenha gostado. Próximo vídeo, casa cor e salão com pé direito duplo. Tem um bar, um restaurante, um salão de beleza, qualquer estabelecimento comercial, fala conosco que com certeza a gente pode te ajudar. A gente pode usar a iluminação para te ajudar a aumentar teu faturamento. Se é um profissional da área ou está estudando ou quer ainda começar uma nova carreira, já te falei. Fala com a gente, manda uma mensagem aqui, que a gente vai ter prazer em te ter como um dos alunos e te alavancar na carreira, para acelerar teu crescimento, teu ganho, teu reconhecimento profissional na cidade que você estiver, no estado ou no país, e ainda, ó, aumentar teu faturamento, beleza? Beijo, até a próxima. Bom, para você que gosta de história e dica, última dica, dica bônus. Lembra que eu comentei que a iluminação dos postes manchava e contaminava a fachada? Quando a gente fez a instalação, ao terminar a instalação, quando a gente foi fazer o primeiro teste de luz, a gente identificou que os postes todos mancham a fachada, em especial aquele lá, ó. A luz ia direto ali, iluminava aquela santinha que está ali, aquela escultura, e todo aquele pedaço ali. Então a fachada está toda lindona assim, com uma luz toda branca quente, e aqui ela ficava iluminada, cara, com um branco frio horripilante, né? Aí a gente teve a vontade que a gente já teve 1000 vezes na carreira, né? Inclusive alguns clientes me pediram, quero apagar aquele poste, posso? Normalmente não pode, né? E aqui um dia a gente estava com um caminhão de entrega de vidro, a gente, olha, podemos apoiar uma escada nesse caminhão? Pode. E aí a gente envolveu a pétala do poste com uma película plástica específica de luz de teatro para não apagar o poste, mas mudar a cor dele e reduzir a intensidade luminosa. Dessa forma, a luz dele, se a gente apagasse tudo, ela chega ali na fachada. Só que aí entra naquela parte do cálculo que eu falei mais cedo. Ela chega ali, só que a luz que a gente está entregando, que a gente está produzindo, é mais forte e por isso ela se sobrepõe. Olha que interessante, olha que legal você dominar a iluminação, tudo que você puder usar, inclusive filtros, gelatinas, filtros de vidros, filtros de acrílico, né? E dominar cálculo. Será que isso é bom para você? Cara, sem dúvida alguma. Mas enfim, esse é o resultado que você pode olhar nas fotos, você pode olhar agora, né? Esse poste ilumina muito aqui, com uma luz muito brancona, fria, e deixou de manchar a fachada. Olha que legal. Tá bom pra você? Pra mim, tô satisfeito. E olha que eu já ganhei alguns prêmios na vida. Então, mais uma vez, você ficou até aqui, obrigado. Deixe seu comentário, o que você achou, se você tem alguma dúvida, que a gente vai ter prazer em responder, tá bom? Até a próxima.